A minha vida mudou completamente, assim, um divisor de águas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? A gente passa a enxergar a vida de um outro jeito. Eu sempre falo que de todos os presentes que eu ganhei nesse projeto da Rainha da Peça, o maior de todos foi Deus. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do 236 Podcast. Antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, porém todos são muito bem-vindos. Eu sou a Débora e tô aqui com meu marido Alan. Oi, pessoal, de volta, lembrando que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E é por isso que a gente está aqui hoje para bater um papo leve, gostoso, com uma rainha, eu diria, não é isso? Isso mesmo, gente, foi uma das convidadas que vocês mais pediram para estar aqui e esse dia chegou. Seja muito bem-vinda, Natália Fiorentino. Obrigada, gente, estou muito feliz em estar finalmente aqui, deu certo. Estou muito feliz, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Não, a gente tá muito feliz, a gente tem um carinho grande pelo projeto, né? Verdade. A gente gosta muito da série, foi incrível. E eu já queria começar por aí. Claro. O que aconteceu, Natália? Natália depois da Rainha Esther. Mudou? Muito, muito. A minha vida mudou completamente, assim, um divisor de águas, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? A gente passa a enxergar a vida de um outro jeito. Eu sempre falo que de todos os presentes que eu ganhei nesse projeto da Rainha da Peça, o maior de todos foi Deus. Porque realmente foi um projeto que me mostrou de fato a minha fé. Eu descobri muita coisa, eu enxerguei muita coisa. Eu me permiti sentir mesmo essa experiência de um jeito que eu acho que eu nem imaginaria. Então mudou completamente. Ai, gente, que legal. Que legal, né? A gente fez há pouco tempo, né? O projeto, então ele tá muito quente, assim, a nossa memória tá fresco, a gente tem muita coisa pra falar dele mesmo. E da própria história de Esther, que é um livro rápido na Bíblia de 10 episódios, mas que é 10 capítulos. 10 capítulos, né? Me ajuda, editor. Então... Mas é um produtor, gente, então vamos dar essa colher de chá, né? Demos uma misturada aqui, mas é muito legal porque, assim, a história de Esther, né? A gente tem várias situações, né, que se aplicam perfeitamente ao dia de hoje, né? Sim. E a gente pode começar por aí. Assim, quando primeiro, né, quando a gente pega ali o início da história dela, uma pessoa de um povo que tinha ali uma vida, ficou órfã, a gente já começa, né, com uma dificuldade que todos nós aqui temos, cada um com a sua realidade, com a sua vida. Sim. Aí que eu queria entender, como que você pegou essa história? Porque primeiro você fez lá um teste, provavelmente. Foi. E aí você, enfim, não sei se você já sabia ou conhecia a história dela ou não. Como foi esse primeiro acesso seu a esse texto, a essa história, né? A conhecer essa história, né? Na verdade, eu fui descobrindo aos poucos, né? Eu conhecia de modo muito superficial a história da Esther. Então, eu realmente me aprofundei nisso tudo a partir do momento que eu entendi que tudo isso estava acontecendo, né? Para começar, quando eu fiz o teste, eu não sabia que era a protagonista, eu não sabia de nada disso, assim, eu não tinha essa informação. Então, foi uma grande surpresa, porque eu já fiz o teste com o Carlo, e quando eu chego no teste, fui muito bem recebida por todos eles, né? Já fiz o teste com o Léo Miranda. Então, assim, já foi muito gostoso. E aí eu fui descobrindo aos poucos, pensei, bom, a história vai ser mais voltada a ele, provavelmente, né? E quando eu fui descobrindo que aquilo estava acontecendo, enfim... Foi uma grande surpresa pra mim, eu fiquei bem chocada, eu acho que eu fiquei pelo menos uns 5 minutos assim, parada. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí a gente vai se aprofundando nessa história tão potente, tão bonita, né, que como você falou, ainda é recente, né, a gente traz muitos ensinamentos, assim, pro dia de hoje. Foi uma história que me ensinou muito, assim, então foi muito valioso. Eu acho que assim, né, nada é por acaso, obviamente, né. Eu me lembro desse teste, inclusive... Foi aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E foi um estúdio bem pequenininho até, assim, né, que a gente fez. E eu me lembro de você lá.
Eu, por acaso, passei lá nesse dia, que era o que você estava lá. Eu me lembro de 2 pessoas que fizeram antes, enfim. E aí, eu me lembro que você estava lá, acanhada, quietinha e tal, ali no seu canto, né? Sim. Eu não te conhecia ainda. Que especial saber que você tava lá, eu não sabia. Eu tava quieto, né? Porque eu tava no meu canto. E aí, eu vi o teste, né? Eu tava lá, né? E é muito grandioso como a gente vê as coisas, assim como na história de Esther. Porque a história de Esther, ela não é óbvia, né? Você não vê ali assim, Deus obviamente, ele tá presente, tem um sinal como Moisés abrindo o mar vermelho. Não é dessa forma, né? E ali do mesmo modo, porque assim, houveram alguns testes, né? E talvez você não tenha feito o melhor teste. Mas quando ele que escreveu essa história nossa, da nossa vida, ele tá olhando de cima, ele conhece o principal, ele conhece a gente por dentro. E provavelmente você tinha alguma coisa diferente, alguma coisa dentro de você que ele viu, que aí chegou no dia seguinte, enfim, começamos a botar aquilo na edição e tal, e daqui a pouco falou assim, essa pessoa, quando veio da direção, ela que vai ser a Esther, né? E a gente falou assim, caramba, por que ela? Eu falei assim, poxa, ela tem até eu gosto porque ela tem uma feição diferente, eu acho que tem alguma coisa e tal, mas era muito mais do que isso. Não é só uma feição, não é o olhar, não é só isso. Deus mostrou alguma coisa que tinha dentro de você e que quando a gente foi ver a série, né, a gente até confunde a Natália com a Esther ou a Esther com a Natália e assim, isso ficou muito claro, né, você conseguiu conquistar não só ali o público como as pessoas à sua volta. E eu acho que hoje quando a gente vê, eu penso assim, não poderia ser outra pessoa. Exato. Não poderia ser outra pessoa, né? E a Bíblia, ela tem um versículo que fala isso que eu amo, que fala assim que Deus não vê como vê o homem, né? Porque o homem vê o exterior, Deus vê o coração. Então, quando a gente vê hoje, eu falo assim, gente, não podia ser. Eu penso em Rainha Esther, eu penso na Natália, eu falo, não dava pra ser outra pessoa. É incrível. É incrível. E é uma coisa que a gente ouve muito, né? Caramba, que acerto! Que acerto! Que legal. Né? E assim, eu não sei, não tô tão dentro desse meio, né, quanto vocês, mas assim, é raro você ouvir as pessoas falarem num consenso, assim, sobre uma escolha e falar, nossa, que acerto foi ela pra Rainha Esther e tal. Eu não ouço muito isso. Não, e também não não é foi comum. não foi uma escolha humana. Não foi, uma eu escolha também humana. creio É uma que não escolha de foi. propósito muito maior. Eu não sei como que você vivia isso, até que isso que eu queria chegar. O que você estava fazendo pra do nada você chegar ali e a partir de agora, enfim, ter essa nova Foi história tipo que você escreveu. a Esther mesmo, né? Foi. Foi uma escolha. Foi muito parecida. Até me emocionei aqui agora com as suas palavras, porque eu realmente estava passando por um momento muito difícil, assim, né? Profissionalmente falando, pessoalmente falando também, porque, enfim, né? Uma coisa cruza a outra sempre. E é muito difícil essa nossa escolha, né? Em atuar, enfim, é tudo muito complexo. E eu passei, assim, por um longo período sem conseguir trabalho. E quando eu recebo essa notícia do teste, eu cheguei até a verbalizar que seria o meu último teste. Caramba. Porque era um momento que eu me sentia muito machucada. Eu não conseguia muito bem mais falar sobre isso, porque era um lugar muito sensível. Eu ficava pensando, nossa, isso me machuca agora. É o que eu mais amo e, ao mesmo tempo, é onde mais dói agora, sabe? E aí eu cheguei a verbalizar para os meus pais. Eu falei assim, olha só, apareceu essa oportunidade do teste lá no Rio de Janeiro, eu vou fazer e é isso. Aí eu quero ter a minha resposta para ver se a gente escolhe um outro caminho, para ver se a gente pensa em alguma outra coisa, que eu nem sei se eu conseguiria pensar em outra coisa, porque essa decisão, né, em ser atriz, eu sempre falo que não é uma decisão, né, é algo que simplesmente nos acontece. Então, o teste da Esther seria o último. E eu chego completamente fragilizada. E acreditando muito, e querendo muito. E eu acho que Deus me mostrou de um jeito que eu só soube enxergar depois que Deus me mostrou. Mas naquele momento eu pensei assim, eu vou mostrar quem eu sou aqui, um pouco sem medo. Porque a gente tem medo de mostrar quem a gente é. Né? A gente às vezes cresce e passa por alguns momentos na vida, algumas dificuldades que nos convencem de, sei lá, de que você não é bom bastante. E às vezes nesse lugar de fazer um teste, você quer impressionar, você tem essa vontade em fazer acontecer. Então, de certo modo, você pensa, o que eu posso mostrar? Como que eu posso fazer? E existe essa preocupação. E nesse teste da Esther,
Foi muito diferente pra mim essa sensação. Foi muito diferente. Eu lembro de uma frase que o Léo, assim que eu entro no estúdio, o Léo falou assim, me fala um pouco sobre você. E eu olhei pra ele e eu falei assim, e eu não sei o que me deu, eu nunca falei isso antes, mas eu lembro que eu olhei pra ele e eu falei, pode ser sem máscaras? Caramba. E ele falou assim, pode. E aí já, lágrimas. E aí foi um teste muito bonito, em que eu senti que eu abri o meu coração de um jeito diferente. Que legal. Eu senti que essa verdade foi exposta e colocada de um jeito diferente. E que tem tudo a ver com ela. Tem tudo a ver com ela, porque se tem uma coisa que essa mulher seguiu foi a verdade, foi a fé, foi o coração. E nada é por acaso, né? Então eu senti o tempo todo a mão de Deus mesmo, assim, guiando desde o início, desde o primeiro passo. Desde o primeiro segundo que eu pensei em Esther, ele estava lá. Que legal, gente, que lindo. Que legal, hein? Eu me emociono todas as vezes. Eu acho... É porque eu tô há 20 anos na área da dramaturgia, eu jamais imaginei estar aqui, né? E é o que a Débora falou agora há pouco, né? Poucas vezes a gente vê uma conexão tão grande entre um ator e um personagem, uma história, um ator e um personagem. E a gente, nesse projeto, pra quem assistiu Rainha da Pérsia, né? Se não assistiu ainda, você deve estar louco. Assista. Pelo amor de Deus, assista. Assista, você Tá não vai aí se no arrepender. Eu me arrisco a dizer que foi um dos melhores projetos que eu já fiz na minha vida em 20 anos de trabalho com a dramaturgia. O projeto foi redondo, é uma história incrível, tudo deu muito certo, mas tudo isso acontece porque existe um ambiente para que isso aconteça, né? Você tem ali dentro de um estúdio, você tem um número X de pessoas, que cada um tem um olhar, tem uma realidade, e mesmo assim, com esse conjunto de pessoas e fatores, estavam todos muito unidos em prol de fazer aquilo acontecer e dar certo, né? Sim. E eu queria começar do começo mesmo, né? Quando a gente pensou na história, enfim, quando ela começou a nascer, né? Veio aquela história da gente fazer uma parte dela no Marrocos, uma parte no Brasil, a gente vai chegar lá. Mas teve um período muito grande sua de preparação. Sim. Você ficou um tempo grande nesse processo, né? Queria que você explicasse um pouco e falasse um pouco sobre isso, né? O que é se preparar, ou como é se preparar para alguém, que é uma história que existiu, é verdadeira, estava lá. Como que foi esse processo, como é esse processo de imersão dentro daquela história? Sim, na verdade nós tivemos o privilégio de passar praticamente 3 meses nos preparando para essa história, né? Então, quando ela começa, nós já estamos não prontos, mas pelo menos com uma base muito boa, muito construída em relação a tudo, né? Não posso deixar de falar da Nara Marques, que é a nossa preparadora, que é uma luz. Eu falo para todo mundo que ela é como um farol. Eu não vejo a Esther sem a Nara, na verdade eu não vejo mais minha vida sem a Nara. Ela é uma pessoa muito especial e na verdade a preparação, ela pega assim por todos os lados, né? Começa pela leitura, o entendimento dessa história dentro do roteiro. Tem a Bíblia, tem o que aconteceu, tem os fatores históricos, tem a narrativa dentro, né, dessa liberdade criativa também dentro do roteiro, das questões que são diferentes dentro desses cenários. Tem também workshops, né, que a gente faz relacionados à habilidade dos personagens, enfim, busca de referências, muita leitura, livros, filmes, enfim, a gente tenta pegar um pouquinho de tudo e no fim, na verdade, é muito louco, assim, porque você pega tudo isso para que isso te dê uma estrutura para que você possa simplesmente fechar os olhos e sentir, né? Porque no fim a Esther, ela chegou. E eu fiquei pensando no início, né? Como eu nunca tinha feito novela, né? Foi a minha primeira novela. Legal. E o primeiro produto grande que eu fiz. Eu nunca tinha mergulhado a esse ponto. Eu nunca tinha vivido algo desse jeito, né? Com essa intensidade. E o tempo todo eu ficava com essa preocupação lá no início, pensando assim... Como que ela vai ser? Como que eu vou construir? Como que... E no fim vem de modo muito natural dentro dessa estrutura que a gente, né, cuidadosamente traça até chegar o momento de deixar fluir, de soltar, porque tem esse momento também, né? A gente estuda bastante e depois a gente solta e sente. É verdade. E eu acho uma história incrível.
Tem uma pastora que eu gosto de ouvir as pregações dela, chamada Thalita Pereira, e ela fala que a Bíblia, e é verdade, a Bíblia ela é cinematográfica, e ela é. Porque quando você pensa numa história real, de literalmente uma menina órfã que vira uma rainha, gente, é um conto de fada da Disney. Já tá pronto, né? Todo mundo cresceu assistindo, só que aconteceu há nem sei quantos anos atrás. Eu acho que a gente até ouviu, né? É 500 anos antes de Cristo? Não. Não por aí. lembro. É por aí? Por aí. Então, um pouco menos, eu acho. Eu fico impressionada. Ela era órfã, ela vira princesa, rainha. É uma coisa, assim, muito sobrenatural. E a própria história, ela é construída com muitos vai e vens, assim, que são incríveis. Que para uma pessoa escrever já seria difícil. Para acontecer na vida real, realmente está sendo algo sobrenatural. Está sendo a mão de Deus. Eu vou lembrar esse trecho, inclusive, porque a minha ideia era passar por cada capítulo rapidamente, pegando os trechos. E no capítulo 2 diz isso, né? Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa. Tem a coisa do nome também, que a gente pode falar sobre isso, que é bem legal. Que havia sido criada por ele por ser órfã de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita. Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram, né? E aí depois segue aqui, né? Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados e tal, muitas moças foram trazidas. E Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregado do harém. O Hegai. Sim, personagem incrível. Vinícius. A moça lhe agradou e ele a favoreceu, né? Então aqui você já vê que em um versículo, né, rapidamente, a Esther já era querida, né? Sim, ela, em 2 capítulos, você vê várias vezes, ela achou graça. Então ela era graciosa, né? Ela era uma pessoa que encontrava graça onde ia. E a gente viu muito isso na série, né? Assim, a Soprano tava sempre assim, muito feliz, sorridente e tal. As danças, teve todo aquele processo que foi muito legal, né? E eu acho que, quer dizer, esse aqui é o começo da história, obviamente, né? Pra quem não sabe, acho que a maioria das pessoas sabem, né? É que a Esther, ela começa, enfim, órfã, era uma judia que tava lá e tal. E depois tem a história dela com o rei, que na Bíblia seria Assuero, mas que a gente contou como Xerxes e tal, e todo esse processo. Mas vamos entrar um pouquinho, então, na história da Esther mesmo, né? Vamos lembrar um pouquinho do que você fez lá na série. Primeiro, eu acho que essa coisa com o Hegai, né? Isso foi muito legal. A gente tinha muitos eunucos ali na série, né? Que eles foram quase que protagonistas, né? Tanto com o Xerxes quanto com a rainha, né? A gente até ficou no começo, assim, né, da série, dava a sensação, falando, gente, é quase um casal, né? Será que vai rolar alguma coisa com o Hegai? Eu vi muitos comentários sobre isso. Eu acho que, inclusive... Mas deu uma pimentinha, né? Deu uma liga muito legal, né, vocês, assim. Era legal de assistir, né? Dá essa... Eu não sei se no texto, não me lembro, tava tão sutil assim, ou se vocês criaram isso de alguma forma, porque isso ficou muito, muito bonito, assim, a relação de vocês. Na verdade, foi uma conexão muito natural mesmo, né? O Vini Red, ele fez um trabalho incrível. Como Hegai, ele estava muito inteiro, muito completo. Então, aconteceu de um jeito muito natural, no olho, na relação dos dois em cena mesmo, né? A Esther realmente encontrando o Hegai naquele momento, cruzou de um jeito muito gostoso mesmo. Foi bem legal. Não, ele é um dos, né? E teve aquela coisa também que eu acho que foi logo também no começo, né? Quando você acessa ali ao palácio e tal. E as meninas, né, todas tinham... Cadê o rei? Todo mundo queria olhar, meio que rei, cadê, né? Ficava ali aquela coisa e tal. E aí a gente lembrou daquela cena que é a primeira vez que você vai ao encontro do rei, efetivamente, quando você é chamada, né? Sim. Foi a cena do teste, aliás. Sério? Foi essa? Foi essa cena? Foi a cena que a Esther entrava no quarto pra... Você fez o teste também com a cena do gato? Não, eu acho que a cena do gato aconteceu nos outros testes. Eu fiz mais pro final. Verdade. E aí já era essa outra cena. A cena da entrada no quarto, quando ela entra no quarto. Mesmo? Foi a cena do... Tava tão nervosa pra gravar esse dia. Eu fiquei pensando, nossa, é a cena do teste. E foi legal, porque eu e o Carlos, nós demos um abraço. Ele falou assim, olha só, né? A gente aqui. Que legal. A gente tava junto no teste. Depois. Foi bem gostoso. Ai, aquela cena ficou linda. Ela ficou delicada, sutil, foi aquele encontro, assim, e como teve muita expectativa, né, sobre esse encontro, sim, não deixou a desejar, não foi aquela expectativa frustrada, porque, gente, quando se cria isso, você fica ansioso pra assistir, essa era uma das cenas que a gente tava mais ansioso, e foi muito legal de ver, foi muito bonito. E foi uma delícia de fazer também, assim...
É o que você falou, né, Alan? A equipe. Que equipe maravilhosa. Que família linda que a gente tem por lá, assim, onde eu olhava para todos os lados e em todos os lados eu encontrava amor, as pessoas olhando e querendo bem, querendo fazer aquilo acontecer de um jeito legal. E eu lembro que o clima estava sempre bom, mas existem algumas cenas que nos marcaram mais, e essa foi uma delas, assim, que eu lembro desse clima gostoso, íntimo e sensível que estava no set esse dia, todo mundo junto, muito junto, sabe? Eu lembro do meu coração acelerando, eu realmente andando no corredor para entrar na porta. Falei, nossa, tá acontecendo! E foi muito gostoso, tava tudo muito na gente, assim, tudo muito real, sabe? Foi uma delícia. Não, a relação de vocês ficou muito, muito legal, a sua com o Xerxes, né, da rainha com o Xerxes e tal. A gente realmente acreditou naquela construção de ponta a ponta, sabe? Era muito de verdade, assim, né? A tua relação inicial, que você estava um pouco mais acanhada, até a relação que você foi ganhando confiança do rei, você foi mudando, né, ali a maneira de se posicionar, de falar e tal. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como que foi essa relação, Essa né? evolução da personagem, né? Dela ganhar essa força que ela foi ganhando pra chegar no ápice da história, que é, gente, uma das frases mais famosas da Bíblia até, né? E eu amo essa frase que ela fala, né? Se perecer, pereci. Acho que tem algumas versões dessa frase, mas assim, falar isso, assim, ler é muito legal, é uma delícia você ler alguém falar isso. Agora, era real, imagina realmente alguém se colocar nesse lugar. Se eu morrer, morri. Mas Que declaração é essa? Não, então, mas é porque eu que pude ver um pouquinho de vocês lá, né? A gente conseguia perceber nessa relação de vocês das cenas, né? Que tinha esse cuidado mesmo, sabe? Sua com o Carlo, com o Xerxes e tal. Porque a gente grava, obviamente, fora de ordem, né? Sim. Mas vocês conseguiram ter essa conexão dessa crescente nos momentos certos, de saber os lugares certos, das medidas certas e tal. É um pouco difícil fazer isso, imagino, né? Não sou ator. Mas acredito que o tom ficou muito bom e acredito que essa relação de troca entre vocês tenha sido muito, muito positiva, né? Com certeza, assim, sempre foi uma preocupação muito grande respeitar esses momentos, né? Então a gente deixa o nosso mapinha lá com tudo que a gente precisa seguir, porque são emoções pontuais, né? Dependendo desses momentos de vida, assim. Uma coisa que a Esther, ela começava a história com 18 anos, então ela era uma garota. E o que a gente pensou sobre isso foi levar essa garota, independente da idade, independente do que acontecesse, viva até o fim. Ela tinha essa coisa da criança viva nela, essa doçura, essa graciosidade, que eu acho que tem muito a ver também com o jeito que as pessoas enxergavam a Esther. E então foi algo que a gente pensou do início ao fim, assim. Mesmo Radassa, mesmo Esther rainha, ela sempre vai ter essa criança, essa menina muito viva dentro de si, como se fosse uma esperança mesmo, sabe? Algo vivo que não vai sumir, é uma essência, né? Eu sempre falo que a Radassa era a essência da Esther, é quem ela realmente era, assim. Por isso que é tão libertador e bonito quando no final o Xerxes volta a chamar ela de Radassa, e isso é tão bonito porque é a volta a si, né? E na verdade essa construção foi maravilhosa, assim, porque aconteceu também de modo muito natural, né? Eu tive muita sorte com os meus parceiros de cena. Sorte. Tive muita sorte. Porque, assim, Deus colocou no meu caminho pessoas muito dedicadas, muito cuidadosas, muito competentes, profissionais e humanas. E nós demos as mãos, né? Eu realmente, do mesmo jeito que vocês falam que eu não imagino outra Esther, eu não imagino a Esther sem esse Xerxes. Seria uma outra coisa, seria com certeza, né? Uma Exato. outra experiência, como sempre é. O André Bancoff também. Então, assim, eles foram os meus pilares mesmo. E na vida também. A nossa conexão foi muito boa e muito natural. E eu senti, assim, um cuidado de Deus extremo, extremo. E a gente sempre falou muito sobre isso, assim, de que nada é por acaso, né? As coisas se encaixaram de um jeito muito legal mesmo. Que legal, né? verdade. É muito legal. Eu realmente, é o que você falou. Eu penso no Mordecai, eu penso no André, eu penso no Xerxes, eu penso no Carlo. Eu também não conseguiria ver outras pessoas depois que eu assistia. Já não tá conectado, eu não tem consigo. como, tá muito enraizado. Eu não consigo ver isso. Ó, tem um aprendizado muito legal do capítulo 2 que eu quero tirar aqui, que é assim, Esther não tinha revelado
a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu havia proibido de fazê-lo, né? Aqui, para mim, né, isso é uma aprendizado que a gente pode aplicar nos dias de hoje, né? Nem tudo você deve falar aonde você estiver e dependendo da pessoa com quem você estiver. Sim. Então aqui ela teve esse cuidado, né? Eu imagino que até hoje, né? Não é fácil você guardar um segredo, né? E aqui no versículo anterior diz que elas, quando iam pro harém, elas tinham que ser preparadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfume de cosméticos, está dizendo aqui. Então você imagina, você tá ali 1 ano com uma série de outras mulheres e outras situações, e ela tinha esse propósito de não poder falar isso, né? E ela conseguiu guardar isso muito bem. Olha a importância de você guardar, às vezes, você não precisa expor a sua vida, expor tudo aquilo que você pensa. Entender o momento certo também, né? Exatamente. Então esse pra mim já foi um primeiro aprendizado dela que foi muito importante, sabe? Não saia falando tudo pra todo mundo, Sim. saiba a hora de falar, quando falar e pra quem falar. Sim. E acho que é a personagem que mais pontua isso bem, né? Sim, com certeza. Ó, A hora certa de falar. Vou avançando aqui pro próximo capítulo aqui pra gente aproveitando os ganchos, né? Tem uma coisa que eu deixei aqui marcada. Deixa eu pegar isso daqui. Tá bom, aqui você na verdade já tinha sido sentenciados pela história de Amã e tal. Amã era o vilão da série ali, né, e tal, com a sua família e tal. E aqui eu acho que esse gancho é legal porque a gente vai poder falar tanto do Mordecai quanto do Amã, né, desse contraponto, né. Era um ódio muito gratuito, né? Assim, Sim. a gente percebeu que não tinha acontecido nada demais pra ele ter isso, né, contra o Mordecai. Mas isso, enfim, isso pode se aplicar hoje a outras realidades Totalmente. aqui do nosso dia a dia, né? Totalmente. Ah, você é diferente de mim, te odeio, não gosto, quero que você morra. Então, é uma realidade muito presente pra gente nisso hoje, né? Eu acho que isso foi muito bem dito na série, né? Como é sentir um pouquinho, né, dessa perseguição, digamos assim, ou desse lugar que você sabia que o seu personagem estava nesse lugar, um lugar que amanhã poderia morrer de alguma forma, é onde ela chega no ápice da história. Como foi viver esse lado de perseguido, de injustiçado? Isso deve doer um pouquinho, imagino, né? Você pensar certeza. por esse lado, né? Com certeza, é assustador, né? Viver nesse senso de urgência em que você é colocado nessa situação de vida ou morte diariamente, né? E isso realmente se aplica em vários cenários, né? Hoje em dia, infelizmente. Então é uma sensação horrível, assim. Nós sempre falávamos, né? O único lugar que eles estão seguros é dentro de casa, e às vezes nem isso, né? Porque a casa foi invadida e tentaram nos atacar de qualquer jeito. Então, assim, foi uma das emoções mais delicadas que a gente precisou acessar dentro dessa história. Porque teve aquele momento, né, que foi o momento quando vocês todos fizeram lá um grande jejum e tal, Sim. né? E foi uma cena linda depois também, né? É uma cena muito forte. Dessa redenção e tal, do povo e tal, né? As músicas, aquela composição, aquilo foi muito emblemático, assim, foi muito marcante pra gente, né? E essa fé, essa segurança do Mordecai tá ali, o cara tá ali na porta, ele fica o tempo inteiro por ali, sabe? Assim, eu imagino, acho que é um pai, né? Acho que é o papel de um pai, né? Acho que é o que um pai faria, né? Esse cuidado, né? A filha tá lá dentro, ele tá ali. Ele ficava ali perguntando. Ele cuidou o tempo todo, né? Ele esteve por perto mesmo longe. E nós criamos realmente essa conexão. Eu lembro que teve uma cena que nós gravamos, a cena das dançarinas, que a Steph ficava com ciúmes, brigava com o chefe. Eu lembro que naquele dia de gravação eu não encontrei o André. Tinham muitas pessoas e eu fiquei, cadê o André? E aí quando eu encontrei me deu... Tá bom. Ele tá aqui. E um senso, assim, de segurança por ele estar lá, né? Então, eu acho que as relações, elas se desenvolveram muito bem dentro e fora de cena em relação a esses cuidados. Ai, que legal. Que legal, né? Que legal. Eu acho que isso é bacana, essa conexão de ter uma pessoa ali que te dá aquela... Dá essa segurança, né? Isso é muito legal. Eu tô avançando aqui, tá? Tô no capítulo 4 agora, queria pegar um ponto muito legal que tá escrito aqui assim. A Esther tinha respondido assim pra Mordecai, né? Aliás, eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Aí Mordecai responde assim pra Esther: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, que você será a única entre os judeus que escapará. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos, né? Eu deixei isso marcado aqui na história porque
tem uma hora também que é uma hora de se posicionar, né? Acho que exato. chega pra todo mundo na vida uma hora de posicionamento, né? É E o quão importante. importante é termos as pessoas certas ao nosso redor também, né? Que nos mostrem a verdade, porque o Mordecai mostrou o que estava acontecendo para Esther, né? Ela ficou com receios, com medos e olha só, isso aqui está acontecendo, você precisa fazer algo sobre. E aí expande, né? Então eu acho que isso assim na nossa vida também é algo que se aplica muito bem, né? As pessoas certas ao nosso lado, com os conselhos certos, né? Nos acolhendo, faz toda a diferença. E é engraçado isso de posicionamento, né? Porque o que eu acho que mais pesa aí na fala de Mordecai é você entender que a tua falta de posicionamento, ela tem uma consequência, né? Eu certeza. acho que às vezes a gente se priva um pouco de ser verdadeiro, de falar o que a gente acha que tem que falar, de se posicionar. E não precisa ser algo muito revolucionário. Sim. Às vezes você pode se posicionar quando você vê alguém falando mal de uma pessoa e você sabe que aquilo não é verdade, você sabe que aquela pessoa não é assim. Então, às vezes, a gente deixa de se colocar em defesa de alguém que não tá podendo se defender por um medo, por uma questão de, sabe, eu não quero criar um climão, eu não quero. Eu vi até o uma medo de frase, pensar em si, né? E às vezes a gente pensa... um medo egoísta, né? É. Eu ouvi uma frase interessante na internet que falava assim, eu ficava calada pra manter a paz. Aí a pessoa fala, mas a paz de quem? Porque era de todo mundo menos da sua. É isso. Então, às vezes, a nossa falta de posicionamento, ela cobra um preço de nós e que a gente não para pra pensar nisso. Às vezes é melhor quebrar um pouco a paz, Exato. entre aspas, e se posicionar e falar, peraí, parou aqui, não é assim, não vai funcionar desse jeito. Dar limites para as pessoas. Existem discussões saudáveis, né, que nos levam ao entendimento de evolução. É isso. Né? Então, eu acho que é prestar atenção e ter muito cuidado, obviamente, né, ao lidar com o ser humano, mas, independente disso, eu acho de extrema importância a gente se posicionar. Ainda mais dentro das questões e dos assuntos que nos importam, né, e que são necessários no dia de hoje. Dar limites, né? Dar limites também é saudável para todo mundo. E quando a gente se omite de alguma forma, não se posiciona com esse medo, você acaba pagando preço do mesmo jeito. Eu acho muito legal você ter falado disso do posicionamento, né? Porque o posicionamento às vezes é um ato simples, né? O respeito. O respeito é um ótimo exemplo para isso, né? Você minimamente exigir uma educação mínima ali para aquelas pessoas que estão à sua volta, né? A gente ouve muito falar disso lá na Record, na Ciriela, né? Que as pessoas sentem aquele ambiente, um ambiente muito, muito agradável, muito educado. As pessoas... O bom dia é um bom dia de verdade mesmo, sabe? E isso realmente é um posicionamento. Você tá num ambiente ruim, você pode se posicionar agora e não estar mais ali, naquele local. Se você tá vendo algo que não faz sentido, não combina com você, com o que você acredita, você pode deixar aquele lugar de lado e começar a escrever a tua história num outro lugar. Então, acho que o posicionamento, ele é isso, né? São pequenos gestos, atos do nosso dia a dia que você pode escolher, vou escolher não pagar um imposto, burlar uma regra. Isso é um posicionamento que você está fazendo. Exato. Você está plantando algo que provavelmente você vai colher algo ruim a partir dessa decisão que você tomou. Então, entender que as nossas atitudes, por mais pequenas que sejam, elas fazem a diferença, né? Fazem. E isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Vou avançar. E vou sair um pouco do livro de Esther, já que a gente falou sobre isso. Era justamente o que eu estava meditando hoje. E isso é tão sério a respeito de posicionamento que eu achei interessante, né? Que eu tava lendo hoje quando Jesus fala assim. Jesus fala em Mateus capítulo 25, versículo 35. Ele fala assim, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então Jesus ele até continua falando aqui, né? É uma parábola, se eu não me engano. E ele continua falando aqui do contrário, né? De quando a pessoa deixa de fazer a Jesus. Então, assim,
Às vezes um ato simples de posicionamento, que é o que tá dizendo aqui, você ir visitar uma pessoa que ficou doente, você saber que uma pessoa tá precisando de algo e você se disponibilizar dentro das suas condições em fazer o bem. Exato. Um simples posicionamento de fazer o bem, quando a gente se dispõe a isso, a gente não tá fazendo só aquela pessoa, a gente tá fazendo ao próprio Deus. Jesus falou isso, quando você faz isso por alguém, você faz isso por mim. E o contrário também é real, a falta de posicionamento, a falta de deixar de fazer o bem, a falta desse egoísmo de falar, eu vou fingir que eu não tô vendo e vida que segue, cada um se vira pra lá. Essa indiferença, ela também cobra um preço. A gente costuma dizer lá no nosso ambiente de trabalho, né, que a técnica talvez você não consiga aprender ela num curto espaço de tempo, mas você tem prazo para isso, né? Agora, caráter você não consegue implementar. É isso. Ou tem ou não tem. Ou tem ou não tem. Então, às vezes é mais fácil ou melhor você pegar uma pessoa de caráter e ensinar ela técnica do que você pegar alguém super técnico que não tem caráter. E isso é um exemplo a gente pode aplicar dentro de N situações aqui que isso pode fazer sentido pra gente. Então, tenha posicionamento. São pequenos gestos, é um acúmulo de bons gestos, né? Que nos ajudam a chegar a lugares melhores, a ter um ambiente de trabalho melhor, uma casa melhor, uma família melhor. Enfim, é o somatório, né, desses gestos e dessas atitudes. Beleza. Aproveitando, cheguei no capítulo 5, e aqui diz assim, né? 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha, ficou de pé no pátio. Foi quando ela foi ao encontro do rei. E, enfim, aquela cena emblemática que ela tá de longe, vai andando lá e abre a porta, Nossa, aquela lá está cena. Esther. Ele estenderá ou não o cetro. E aí? Foi emocionante pra gente ver, viu? Foi muito legal. Eu acho que ali, né? Porque ali é o momento do risco, é o tudo ou nada, né? Ali ela foi realmente pra esse lugar, né? E tão bonita essa fé, né? Essa certeza, essa confiança. E falando assim um pouquinho dos bastidores, também tinha um tempo que eu não encontrava o Carlo, porque foi logo depois, assim, voltamos da viagem, aí gravamos o Harém, então eu ainda reencontraria as pessoas, né, que não estavam dentro do Harém, desse cenário. E aí já começamos com essa cena, né, da Esther com o Xerxes. E eu tava muito nervosa. Essa pra mim era a cena que eu sempre temi. Desde a primeira vez que eu li o roteiro, eu pensei, tem isso aqui vai acontecer. E eu vou contar uma coisinha, assim. Eu tava nervosa nesse dia e eu comecei a orar e pensar em pedir a Deus um sinal. Olha, eu tô muito nervosa, eu preciso de um sinal pra saber que o Senhor tá aqui, olha. Eu preciso entender que o Senhor tá comigo, por favor, fica comigo, eu tô nervosa pra essa cena, precisa dar tudo certo. E olhando o sinal, tentando enxergar o sinal em qualquer lugar. Passava o muro, passava a placa, eu ficava caçando o sinal, como se fosse, né? Cadê? Eu preciso ver. E foi muito engraçado que na hora que eu entro em cena, o Léo fala pra mim, olha, borboletas no estômago, né? O nervoso na hora da cena. Eu falei, sim, tá bastante, tá bem aqui. E aí ele falou assim, bom, a gente vai ensaiar primeiro, você volta, termina a caracterização e quando você voltar, você já entra direto, para que não tenha essa pausa nessa sua caminhada, você já vem direto e já entra. Tão sensível, né, Léo Miranda, apaixonadíssima. E foi isso que aconteceu. E aí eu volto pra caracterização, eles me soltam, né, eles me soltam, é maravilhoso, né, eles soltam o cabelo. Eles se seguram. Eles soltam o cabelo e aí a gente faz esse trajeto. E foi tão bonito, porque eu andava realmente pelo corredor, já Esther, né? Já sentindo tudo aquilo. E as pessoas que estavam em volta, respeitando muito esse momento, né? Eu lembro que eles roteirizaram somente essa cena, foi em um sábado, eu nunca esqueço. E eu agradeci muito a Deus por isso. Ainda bem que só tem essa cena hoje, porque eu não sei se eu daria conta de fazer mais alguma coisa além disso hoje. E eu tava bem nervosa, e o que acontece? Na hora que eu entro,
eu respiro fundo, a cena acontece, e logo depois, a Nara Marques ali do lado. Amiga, eu não consegui assistir a sua cena. Como assim? Essa cena você não assistiu? Como assim? O que aconteceu? Ela falou assim, na hora que você entrou, surgiu uma borboleta na minha frente e eu fiquei seguindo essa borboleta o tempo todo no estúdio até que, sei lá, perdi de vista. E a borboleta era o meu símbolo da Esther e sempre foi desde o começo da preparação. Que legal. Essa coisa da transformação, né? Então, quando ela me fala da borboleta, eu entendi tudo e aí eu falei, tá bem, tá tudo bem. E eu falo que eu senti ele comigo, assim. Eu senti ele comigo, na verdade, em todos os instantes, assim. Esse entendimento, ele veio logo. A nossa primeira cena foi na viagem, né, no Marrocos, dentro daquele cenário que já te traz muita coisa que você não precisa se esforçar muito para sentir dentro daquela paisagem linda e daquele sentimento. Então, eu me lembro que eu fui invadida por algo que eu ainda não entendia. Eu ainda não entendia o que estava acontecendo lá no início. Hoje eu entendo, mas eu lembro que eu olhei para tudo e eu não acreditava que eu estava ali vivendo isso. Eu pensava assim, não é possível. Não é possível. Porque você se lembra do momento anterior a isso que estava tudo tão difícil e de repente você está nesse lugar com essas pessoas e vivendo essa história linda. Então eu entendi logo que não é sobre mim, tem alguma coisa muito além acontecendo aqui. E eu pensei, eu tô aberta, eu tô aqui, tô disposta e eu entrego a minha vida, eu entrego a Natália para essa experiência, para você. E isso tudo aconteceu de um jeito muito, muito natural mesmo, que me atravessou completamente. Por isso que eu falo que mudou muito a minha vida, assim. E essa cena em que ela entra na presença do rei, né, foi só mais uma cena em que eu senti Deus comigo mesmo, né? Tem aquela frase da Esther, Deus preparou esse dia para mim, ele vai na minha frente. É a cena anterior, aliás, dessa cena que ela entra na presença do rei. E essa frase, desde o momento que eu li, o primeiro momento que eu a li no roteiro, eu falava em todos os dias, antes de começar a gravar, né? Deus preparou esse dia pra mim, ele vai na minha frente. E ele tava na frente a todo instante, assim. Ele guiou esse projeto e eu sinto isso do fundo do meu coração. Nossa, que legal, né? Que lindo. Muito, que legal. Muito, muito especial. Que legal. Eu tenho a mesma sensação, mas é um projeto que, assim, se eu pudesse chamar o projeto perfeito como um todo, foi A Rainha da Pérsia. Então eu tenho certeza que, humanamente falando, isso é impossível. Tem que ter algo maior para fazer com que isso aconteça não há dessa dúvidas. forma. Não há dúvidas. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Que legal. E a palavra, a mensagem, ela é transformadora, né? Uhum. Então, é muito legal a gente ver isso, porque não é incrível, mas nos surpreende, mas ao mesmo tempo a gente entende que é esperado, porque realmente é algo tão fora, né, do nosso, né, meu sogro, ele sempre fala, né, que a gente vive uma vida horizontal, né, você vive só na horizontal, e quando você tem contato com a palavra de Deus, e quando você começa a vivenciar essas coisas que são sobrenaturais, você entra na vertical. Exato. Né? Outra conexão. Então, quando você tem uma conexão na vertical, é diferente. Isso transforma o teu horizontal, isso transforma as suas relações, vai mudando o nosso coração. O jeito que você vê o mundo. Né? E é inexplicável. Eu quase não consigo colocar em palavras. E quando eu coloco, eu fico triste. Porque eu penso assim, ainda não é o que eu quero, ainda não é tudo que eu sinto. Eu não consigo dizer exatamente quanto isso transformou. E aí eu penso, eu ainda não tô sendo justa com tudo que aconteceu. Porque é realmente inexplicável, assim. A nossa vida muda por completo, né? Depois desse encontro com Deus mesmo. Eu vejo uma diferença absurda do antes e depois. Não, eu achei muito legal essa frase que você usou, né?
Como que era? Deus preparou esse dia pra mim, ele vai na minha frente. Gente, eu acho que isso é uma frase pra você usar todos os dias Pra quando vida. você acorda. Pra vida. Porque a palavra diz que todos os nossos dias foram escritos antes da gente nascer. É isso, olha, até Então, realmente, ele preparou esse dia. E às vezes a pessoa, você que tá ouvindo, pode estar passando por um momento que é muito a história de Esther e é um pouco também da história da Natália, de você olhar para um sonho e falar assim, quer saber, hoje é meu último teste, se não der certo, eu vou deixar pra lá. E às vezes eu acho que a gente tem que ter essa mentalidade, Natália. Deus preparou esse dia pra mim, isso. ele vai na minha frente. O dia que o seu sonho pode se realizar, pode ser hoje, pode ser amanhã. A gente precisa entender que os nossos dias já foram escritos e se aquilo que a gente está planejando estiver alinhado com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, o dia da realização do teu sonho pode ser hoje. Então, é isso. Ai, fala de novo, Natália, por favor, porque é muito lindo. Deus preparou esse dia pra mim, ele vai na minha frente. Gente, eu acho isso é que é muito essa lindo. confiança no tempo dele, né? Entender que as coisas acontecem como tem que ser. E confiar e acreditar. E talvez essa seja uma das diferenças da Natália antes da Esther e depois, né? Em que há esse desespero, essa desconfiança no futuro, de não entender, né? Enfim. E hoje isso mudou completamente, assim, pra mim. Completamente. Existe uma calma em resolver as questões. Existe um outro entendimento de realmente confiar que tá nas mãos dele. E é um alívio, é um alívio. Isso não quer dizer que não somos humanos e que a gente não vá se desesperar e que a gente não vá, né, sentir a tristeza ou, enfim, qualquer emoção que seja, mas é ter essa confiança, né? Deus é calma, é respiro, né? É coração, Eu falo que a minha relação hoje em dia é completamente íntima com Deus e eu falo com Ele o tempo todo, eu falo que ele é o meu melhor amigo, assim, porque realmente isso trouxe um outro entendimento, realmente eu lido com as questões de um jeito completamente diferente. A gente costuma dizer que assim, Deus não te livra da fornalha, quer dizer, Deus não te livra de ir até a fornalha, ele te livra da fornalha, né? É isso. E no caso da Esther, ele não te livra de um Amã. Que estava ali o tempo inteiro tentando... Eita, traste. Então, ele te dá as ferramentas, né? Para que pra você possa seguir o seu caminho. Ou seja, ele faz a parte dele, mas você também faz a sua, né? A Esther também fez a dela, ela foi até lá. De mãos dadas, né? É uma parceria. E acho que é a maior parceria que a gente tem, né? Não tem nenhuma outra tão grande pra fazer isso. Com certeza. E eu vou entrando nesse gancho, né? Porque eu acho que essa é uma parte muito legal que me chamou muita atenção. Porque aqui, né, a Esther... O rei pergunta o que ela deseja, né, pra ela ter ido até lá. Fala, te darei até metade do reino se você quiser. Ela nem pediu nada, ele já chegou dando metade do reino, né? Pois é, né? Faça assim. Imagina, peraí. Imagina. Mulheres, não aprendam assim tão com Xerxes, né? Tô com medo de chegar em casa hoje. Xerxes colocou em cima, né? Então... Ele subiu o nível. Subiu. Se fosse no tempo de hoje, né? Faz o Pix, Xerxes, né? Assim, Meninas, não se contentem com pouco. Ele ofereceu metade do reino. Metade do reino. Foi muito rápido. E aí, ela convida ele para um banquete, né? Eu tava vendo o historiador, ele fala, né? O pessoal fala, mas por que por que era tão... Por que não era uma coisa que eles não eram próximos? Não, a Esther só poderia acessar o rei, né, se ele a chamasse, né? Ela não tinha livre acesso, né? Era um outro tempo, né? E aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte, porque teve o primeiro banquete, legal. Eu falei, por que a Esther não contou no primeiro banquete que o Amã tinha um decreto e tal, para matar os judeus e tal? Isso não tá escrito na Bíblia, né? Não tá claro isso lá, né? E aí, eu ouvindo um historiador, ele falou assim, eu tenho um ponto, talvez, como todo ser humano, né? Eu penso, uma menina jovem com uma responsabilidade de um povo, de uma nação, chegou lá diante do rei, diante do general, governador, enfim, que seria o tempo. Talvez ela tenha simplesmente sentido medo. E ela falou, peraí, volta amanhã de novo e vem para um outro banquete. Exato. Isso pode acontecer com a gente, né? A gente não precisa no primeiro banquete resolver tudo. Calma. Pode ser no segundo. E foi exatamente esse caminho, na verdade, da construção, né? Naquele primeiro banquete, eu acho que ela se distraiu com outras questões. Ela não encontrava esse homem há muito tempo. Então, pelo menos dentro da nossa história, existia essa coisa
desse encontro que desvia um pouco. Ela não podia desviar desse propósito de jeito nenhum. Era muito sério. Então, quando ele sai, ela fala, não, eu preciso pensar melhor em tudo que tá acontecendo aqui, preciso entender melhor como que eu vou revelar isso pra ele, porque eu preciso ser muito pontual dentro desse pedido. Precisa dar certo, né? Então, acho que tem muito disso também. E o que eu acho que é legal nesse segundo banquete, como a gente estava falando agora há pouco, nada acontece por acaso. Sim. Deus tem um plano completo na vida de todo mundo. Então, Amã volta pra casa. E nesse intervalo, né, que ele volta todo cheio, porque foi convidado e tal, né? E aí, né, ele chega em casa e a mulher fala com ele. Ele fala porque ele vai sair, passa a ver Mordecai lá na porta, que também não se abaixa pra... Ele não faz reverência a ele, né? Então ele chega em casa feliz por um lado e revoltado por outro. E aí, nessa noite, a mulher dá ideia para que ele construa uma forca de mais de 20 metros de altura. E aí eu começo a pensar no... Olha como o plano de Deus, a engrenagem é perfeita, né? Aquela forca que um dia ele vai morrer, ela só existiu porque teve um segundo banquete. Porque se ela fala no primeiro, aquela forca não existiria. Então, é toda uma engrenagem que a gente não tem ideia ou noção. E naquela mesma noite, é quando o rei tem uma dificuldade de dormir e ele pede para que os seus servos, enfim, peguem as crônicas lá das histórias. E naquela noite, Deus já montando toda uma engrenagem... Por acaso, o eunuco pega exatamente a crônica, onde conta ali que Mordecai, lá no começo da história, salvou a vida do rei. E ele se lembra, né? Por conta ele se disso. lembra, mas o que eu fiz? O que eu fiz com essa pessoa? Ah, não fiz nada, então tá bom. No dia seguinte, volta Amã e ele pergunta, Amã, o que eu faria a um homem que eu quisesse ser... Isso é sensacional. Isso é sensacional. Foi gostosa de assistir. Exatamente. É uma cena que todo mundo assiste com um sorrisinho no rosto. Mas você já parou pra pensar que só acontece tudo isso porque teve um segundo banquete? É isso. E eu acho que isso volta àquele assunto da calma, né? A gente tem que ter calma, porque é no tempo dele, assim. Parece que não, parece que a gente tá falando por falar, mas não. É essa confiança. Até quando a gente pensa assim, não deu certo. Não deu, tá certo. Tá no tempo certo, é isso. Tenha calma. Então, tudo isso, né, vai se encaixando. Foi se encaixando. Então, foi necessário tudo isso acontecer, né? Para que, de fato, Mordecai fosse honrado, porque talvez se tivesse resolvido no primeiro, não teria acontecido isso. E, além disso, né, para que Amã, de fato, passasse por isso, né? Porque Amã teve que... Ele foi condenado à morte, mas antes da morte, em vida, Deus fez com que ele honrasse aquela pessoa que ele mais odiava, né? Então, aquilo para ele deve ter doído... Enfim, imagina... mais do quebrou que... o orgulho da pessoa. Com certeza. Foi uma cena que é isso, né? A gente em casa tava feliz da vida, rindo, abraçando, aplaudindo. Final de Copa do Mundo, né? De novo, o retorno das nossas atitudes, né? Exatamente. Mordecai sempre esteve ali. Correto, fiel, correndo risco, né? Porque ele poderia simplesmente se reverenciar. Com certeza. Mas ele optou por se posicionar. Não vou, é nisso que eu acredito. Seguir a verdade dele, né? Exatamente. E deu no que deu, né? A partir daqui, Amã acabou sendo enforcado, né? Obviamente a Esther se revelou no segundo dia, no segundo banquete. E aí, ali concluiu, né, aquele grande propósito. E ali foi muito legal que tem um ensinamento para mim ali legal, porque assim, o rei não poderia cancelar aquele decreto, né? Sim. Era um costume da Pérsia. Então, a solução criada, que foi muito, enfim, uma solução de Deus, né? Foi permitir que os judeus se defendessem, né? Sim. E, ou seja, às vezes a gente espera que Deus resolva o nosso problema de maneira... simples ou mágica, né? Eu tenho um problema, que ele simplesmente tire a questão. Né? Exatamente. Não é isso. Mas você tem que lutar. Mas vai te dar uma ferramenta pra reagir a essa situação. Né? Exatamente. Então, qual é a ferramenta que você precisa? Qual é a ferramenta que você precisa agora pra você resolver essa situação? Ele vai te dar a ferramenta. Eu acho que esse foi o meu aprendizado dessa história que eu acho fantástica, né? Essa história é fantástica. Cinematográfica. Vamos seguir. Porque eu acho que quer dizer, eu já tô seguindo quase pro final, né? Na verdade, final, né? Porque a gente já conseguiu fazer isso, contar a história e tal. Então, aí no capítulo 9, tem enfim, né? Tem a conclusão da história aqui que a gente estava falando. E aqui diz, né? Os judeus feriram todos os seus inimigos à espada, matando-os, destruindo, fizeram o que quiseram com eles, né? E aí mais à frente diz assim, né? Esther respondeu, né? Se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã recebam autorização para executar também amanhã o decreto de hoje, para que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam empalados na estaca. O que eu acho muito legal nessa sequência dos últimos 3 capítulos do livro de Esther, é que a Esther, ela usa a palavra certa, né? Se for do agrado do rei, né? Todas as vezes que ela vai falar com ele, ela coloca essa frase e você vê que
isso enfim, isso vale para tudo na vida, né? A maneira, é como você fala, né? Você pode, Claro. a maneira que você escolhe falar pode mudar a maneira da resposta que você está esperando receber. Então, Com certeza, a boa comunicação é a chave de tudo, né? de tudo. Na vida. Isso para mim é um pequeno detalhe, né? Você começar uma frase assim, você provavelmente já tá mudando a maneira do outro Exato. ouvir o restante. Como ele recebe. Isso foi... Então, assim, você vê uma série de sabedorias em todo o processo das decisões que ela tomou, né? Sim. Mas o que me chamou a atenção aqui, chegando já nesse final, nesse capítulo 9, é que Deus aqui, no caso da história Esther, ele age de maneira invisível, né? Parece que nada tá acontecendo, né? Essas coisas foram se encaixando, foram acontecendo, mas nada foi por acaso, né? Ninguém pegou lá uma crônica por acaso com a história do Mordecai. Claro. A Esther não foi escolhida por acaso, porque provavelmente Deus viu algo dentro dela Claro. que era diferente das outras, né? Tinham tantas mulheres, por que ela? Porque ela devia ter algo diferente dentro dela. E então aqui a gente viu que Deus, do mesmo modo como nos livros anteriores, né? Deus opera de maneira milagrosa, de maneira explícita. Aqui ele operou em silêncio. Ninguém estava vendo, mas ele estava o tempo inteiro trabalhando nessa história, né? E eu acho engraçado, né, que várias vezes quando você pesquisa sobre o livro de Esther, as pessoas falam essa curiosidade que eu não sabia, né, mas foi chamada a atenção a isso, de que é o único livro, são só 2 livros na Bíblia que não tem o nome de Deus, né? Uhum. E o Sim. livro de Esther é um desses 2 livros, eu acho que o outro é Eclesiastes, se eu não me engano, que não tem o nome de Deus escrito, nem Deus, nem Senhor, nem nenhuma menção. E mas ele presente o tempo todo, né? De fato, no Isso dia a dia. fala muito na nossa vida, né? Que É. muitas vezes a gente pensa, né? Eu tô sozinho. Não tá. Não Verdade. tá. Não tá mesmo. Acho que a gente tá indo pra reta final aqui da nossa trajetória. Eu queria fazer agora um apanhado, né, Natália? Você viveu com a gente lá os últimos meses e tal, todo o processo e tal, todo o projeto. Você teve essa viagem internacional que foi uma experiência incrível, assim. Sim. Eu queria que você falasse em termos da produção em si, né? Como que você... Eu já sei um pouquinho do que você viveu, mas como que ela tá marcada em você? Como que isso ficou marcado? Quando a gente fala de Rainha da Pérsia, o que vem na cabeça da Natália? Gratidão. Muita gratidão. Não teve um dia, assim, que eu pisei no estúdio ou em qualquer outro lugar gravando, assim, que eu não tenha sentido isso, assim. Muita gratidão. Gratidão até hoje. Eu realmente não acredito que isso tudo aconteceu. Eu falo que eu não quero me acostumar. A pessoa vai começar a chorar agora. Mas eu não quero me acostumar com esse sentimento, sabe? Eu acho que a Esther, ela sempre encarou tudo com o coração, sempre com muita verdade. E eu sou muito parecida com ela em relação a isso. E eu acho que foi um projeto lindo. Lindo, 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 perfeito, assim. Com as melhores pessoas. E eu me sinto muito, muito abençoada, porque minha vida realmente mudou. E eu não tô falando, assim, da Natália atriz, mesmo. Não tô mesmo, assim. Muita coisa mudou e eu sinto essa gratidão imensa por tudo que aconteceu, por tudo que foi vivido. E alcançar as pessoas através disso também é um sentimento muito gostoso. Sabe, receber essas mensagens, né, do quão importante tudo isso foi, de como essa história realmente ensinou. Eu acho que esse é o ponto mais especial de tudo também. Então, quando se fala de Rainha da Pérsia, para mim é simplesmente o melhor momento da minha vida, o mais especial. Eu acho que a Esther vai permanecer em mim para sempre. A mesma criança que estava viva nela está viva em mim. Ela me atravessou, ela esteve comigo, ela me presenteou com a fé, ela me presenteou com Deus e eu sou eternamente grata por tudo isso, de verdade. Ai, que legal, né? Não, e lembrando, né? Esther fez até a Natália cantar, né? Como que foi essa cena? Falar sobre isso. Você cantou ali na hora? Eu ou cantei foi na hora. Estúdio e depois... As duas coisas, na verdade. Tá. Nós gravamos no estúdio, tava apavorada. Gente, que demais. Foi a primeira vez, né, que eu cantei. Eu nunca tinha... Sério? Não, isso nunca tinha acontecido. Todo mundo acreditando muito no meu proteção. Eu pensei, eles estão muito enganados, vamos ver o que vai acontecer. Mas no fim, assim, nós gravamos no estúdio e eu tava muito nervosa já pra gravar no estúdio. Eu pensei, deles, calma, a gente dá uma arrumadinha, E aí no estúdio deu tudo certo.
Só que na hora da gravação, muitos figurantes, né? E o Léo, e aí, preparado? Eu falei, não, mas vamos. Eu sou muito sincera, o tempo todo, até demais. Falei, não, mas vamos ver, vai dar certo. A Natália tá nervosa, mas é a Esté que vai cantar, então vamos ver se a Esté vem aqui e é isso, né? Mas foi muito gostoso, porque foi assim, se eu não me engano, na penúltima semana de gravação, eu não sei se eu tô enganada, mas foi ali no final. Foi no finalzinho. Então, os sentimentos estavam muito à flor da pele. E essa música diz muito sobre ela, diz muito sobre mim. E fala muito sobre a nossa trajetória. Então, ao mesmo tempo em que a Esté estava, de fato, presente, 100%, tinha muita Natália ali também, olhando para os meus colegas. E essa relação de cumplicidade. Eu estava nervosa e eu lembro que o Lucas Moura, que fez o Neemias... Querido. Ele é muito querido. Super parceiro. Essa foi a cena da música, foi uma preocupação, né, desde o início. E o Lucas, ele canta, né, muito bem, aliás. Verdade. E ele sempre conversou muito comigo a respeito dessa cena. Então eu lembro que eu olhava pro Lucas e ele só Ai, que legal. me dizia com um olhar que tava tudo bem, tá tudo bem. E ele me acalmou muito, assim. Então, olhar para todos os meus colegas, ver tudo aquilo acontecer e sentir tudo aquilo, né? Tudo muito misturado, muito gostoso, muito real, assim. Foi uma cena linda. Eu amei fazer. Então, olha só como a vida nos surpreende, né? Às vezes a gente sente medo de fazer algo por não saber o que vai acontecer. E aí, quando acontece, a gente se surpreende com um momento incrível e... Bom, meus pais, eu acho que eles dão play nesse vídeo todos os dias. Eu já vi a Natália Maravilhosa. Vou fazer um adendo aqui, um abraço pro pai da Natália, porque na época da novela, o que a gente recebeu de mensagem dele no Instagram era uma loucura. E seu pai é viciado na Esté e na Natália. E a gente postava qualquer coisa da rainha, é isso mesmo, ela é muito boa, é maravilhosa. Meu pai, assim, meus pais, né? Lindo. Meus pais, meu irmão, eles são super parceiros, eles sempre acreditaram em mim. A minha estrutura, meu coração, minha vida, minha luz, assim. A gente conseguia algo legal. Ai, de novo, eu vou chorar. Mas assim, conseguir algo legal depois de tanto investimento, depois de tantas dores, depois de tanto tempo, né? Eu comecei a atuar, eu tinha 12 anos. Então, assim, foi uma trajetória muito longa até que, de fato, várias coisas aconteceram, claro, ao longo do caminho, né? Mas mesmo assim... Então, assim, meu pai, um super parceiro. Então, chegar em casa, olhar pra eles assistindo a Rainha da Pérsia, assim, com os olhos, assim, cheios de orgulho. Pra mim, foi um dos melhores presentes também. Então, isso eu também agradeço ao meu pai. Minha mãe e meu irmão, eles são muito minha rocha. Ai, que legal, né? Foi o pai dela que você falou, né? Que alugou... O cinema do condomínio? Foi, eles Foi, né? fizeram uma Ela me exibição contou. pra família e amigos. Meu pai fez um banner da Foi Rainha da mesmo, Pérsia, que ele leva em vários lugares, aliás. Teve um aniversário meu que do nada ele chegou com o banner. Eu falei, pai, não. Aquilo fica no porta-malas do carro. Qualquer momento ele pode. Então foi delicioso, assim. Eles curtiram muito, Eles divulgaram bastante, a sério. Meu pai sempre fala sobre isso. Todo mundo tem... Eu acho que renovou a esperança e a fé de todas as pessoas que estavam ao redor também, assim. A Rainha da Pérsia não só mudou a minha vida, mudou a vida da minha família também. Foi muito gostoso. Ai, gente, que lindo ter um pai fã Né? de carteirinha, É né? Muito, Que legal, muito. que lindo. Não, é muito legal. Ele é E foi o lindo. sonho realizado, né? Assim, uma coisa é isso. A gente, só ela sabe que ela viveu a construção até pra ela chegar até aqui, né? Mas eu queria te falar uma coisa, porque agora no livro de Efésios, porque estamos produzindo a história de Paulo, e aí aqui diz, né? Eu gosto muito desse versículo que diz aqui, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então, Natália, você foi escolhida antes. Você não sabia, você nunca imaginou, mas já estava escrito, estava escolhido, era você para estar ali naquele momento, para fazer aquele papel e para contar essa história que não acabou no ar ali na exibição da Record, ela segue viva, ela tá viva nas plataformas, ela tá viva nas redes sociais, ela tá viva no YouTube, enfim, ela tá viva em vários lugares. Nesse momento tem pessoas que acabaram de ver cenas suas, elas reverberam, e é muito legal porque dependendo do momento que a pessoa tá vivendo, do nada aparece lá um vídeo com uma cena sua, a pessoa assiste aquilo, traz esperança, traz conforto, traz renovo. Então, o trabalho de vocês, ele é muito importante.
você ajuda a mudar de alguma forma, vocês são instrumentos para que de alguma forma pessoas mudem decisões e mudem maneira de enxergar a sua vida. Então, eu queria te falar porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Isso está em Efésios, 1 Efésios 4. Ele escolheu você. E é por isso que você virou, a gente passava no corredor, nossa rainha, nossa rainha, nossa rainha. E é assim que você vai ser tratada, porque Deus sabe o que você tinha dentro. E o que você tem dentro realmente impactou ao todo, assim. Todo o produto, os atores, a equipe, as pessoas viam isso em você. E isso mudou a maneira daquele produto existir. Passou muito por você. Então, eu queria te falar da nossa parte, que foi muito legal. Foi uma alegria ver você nesse papel. Eu tenho certeza que, assim, agora com o Senhor a Serva, que é uma nova história que você vai contar, completamente diferente do que você já viveu, você vai continuar sendo usada para impactar a vida de mais pessoas. Amém. Amém. Isso Eu agradeço aí. muito pelas suas palavras. Obrigada, meu você. Natália, se emocionou. Novidade. Todo mundo se me vê chorando naquele. Mas é de felicidade, é de gratidão. Muito obrigada mesmo, gente. Ai, que legal. Que gostoso. legal. Que gostoso estar aqui. Muito obrigada mesmo por isso. E Apresentando. estamos ansiosos pra ver, gente. Eu tô muito ansiosa. Pena que não dá pra falar, né? Não dá pra desenvolver muito então. sobre, Poxa. mas tá bem Então. gostoso, tá bem legal. Ai, Eu acho que vai ser mais um produto muito especial também. Olha, agora que foi divulgado, a gente pode falar, né? Ela e o Dudu Pelizar estarão na série O Senhor e a Serva, né? Inclusive, o Dudu, próximo convidado em breve aqui do 23.6. É isso. A gente espera que... Enfim, a gente já sabe, né? A gente gosta muito do que a gente faz lá. A gente gosta muito. As histórias, elas não nascem por acaso, né? Provavelmente ela nasceu porque, de alguma forma, pessoas que precisam ver isso agora, nesse ano de 2025, essa história vai contar, impactar vidas de algumas pessoas. Então, aproveita essa oportunidade. Você tá em casa, ali você já conhece cada corredor, cada cantinho, já conhece as pessoas. Tenho certeza que vai vir mais um grande trabalho aí pra gente. Com certeza, já tá sendo muito gostoso. Ai, Tá que muito legal. legal. E agora aqui pra finalizar, Natália, que tem tudo a ver com o que o Alan estava falando, em Salmo 139:16 diz assim: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. É exatamente isso, a tua história já estava escrita antes mesmo de você existir, antes de todos nós estarmos aqui. E uma coisa que a gente aprendeu e que eu gosto muito de pensar, né, e de falar isso às vezes para Deus, meu Deus, a minha história ela já foi escrita, então Deus ele tem um plano para todos nós. Às vezes a gente escolhe se desviar desse plano, né, desse propósito que Deus criou para nossa vida. Mas é muito legal quando a gente fala de eu quero viver a vontade de Deus para minha vida, seja feita a vontade de Deus, é viver essa história que ele já escreveu, que é a melhor para nossa vida. Isso. Então, que você possa viver aquilo que Deus escreveu para sua vida, e estamos ansiosos, animados para ver o que ele fará, porque eu creio que não para por aí, né? Tem muito mais para acontecer, tem muito mais por vir, e é isso, se você permanecer aberta para viver a história que ele já escreveu sobre a sua vida, muitas surpresas ainda melhores virão. Amém. Amém. É isso. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada, Natália. Obrigado. Que legal. Gente, Muito feliz. Foi demais. Muito feliz, muito gostoso. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui. É muito importante, de verdade. Vocês fazem isso de um jeito muito único. E eu agradeço muito pelo convite. Ai, Obrigada. nós que agradecemos. Muito obrigado. Queria agradecer vocês que estão com a gente. Ó, quem ficou pedindo Natália. Pô, a galera que pediu chegou, hein? Cumprimos. Chegou. Aconteceu, finalmente. Então, tem uma turma aí que tava ansiosa. Ó, não esquece, gente. Curtir, compartilhar e comentar. Kit óbvio pra quem tá no YouTube já sabe, né? Não precisamos ficar falando. 23.6 tá lá. Se inscreva, pessoal, para vocês conferirem em primeira mão tudo que virá por aí. É isso. Vamos continuar e em breve novidades. É isso, agradecemos a Deus por essa oportunidade. A Natália, muito obrigada por ter estado aqui com a gente. Obrigada. Também a gente agradece a nossa segunda casinha, a Brooklyn, Mari e Lennon, que estão aqui toda semana, acompanhando a gente, dando todo o suporte. São profissionais incríveis. Inclusive, se você também tem interesse de gravar o seu podcast, profissionalizar suas redes, profissionalizar o teu business, você quer aí deixar tudo
nos trinks nas redes sociais e aí alavancar também as suas vendas, alavancar aí seu awareness, as pessoas conhecerem mais sobre o que você faz. A Brooklyn é o seu lugar, então pode vir aqui, fala aí com o pessoal, chama no WhatsApp, vai estar aqui na descrição do vídeo as informações sobre a Brooklyn e você também pode estar aqui gravando seu podcast, fazendo teu conteúdo para suas redes. E é isso, pessoal. Obrigado, Natália. Obrigada, a você, Natália. gente, foi um prazer. Obrigada. Até a de verdade. próxima. Até, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.